A NASA, quando o homem foi à Lua a primeira vez, eles registraram em vídeo, em fotos, esse momento, que foi um dos momentos mais importantes da história da humanidade. E muitas dessas imagens, desses vídeos, eles foram perdidos ao longo do tempo. Olá! O mundo virtual é extremamente vasto. E para falar sobre como é possível proteger os arquivos que estão nesse universo, vamos iniciar o especial Passado Conectando o Futuro. Ao longo de 3 meses, vamos estar imersos no ambiente digital e, para isso, contaremos com a presença de especialistas da Mundâneo e convidados especiais para o nosso videocast. Meu nome é Gabriela Colodete, sou jornalista do Estúdio CB Brands e no primeiro episódio da série recebo Tayane Alencar, arquivista e responsável por conduzir esse primeiro bate-papo com a gente. Bem-vinda, Tayane. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Então, para a gente começar essa conversa sobre os guardiões, né, desses arquivos, desse segmento tão específico do mercado, eu quero saber um pouquinho da carreira da Tayane, quero saber como que ela está inserida nesse mercado e toda a trajetória que fez ela chegar até aqui. Eu comecei na arquivologia, eu conheci a arquivologia quando eu estudava para concurso, quando eu ainda estava no ensino médio. Então, eu tive o primeiro contato com a área aí. E aí eu conheci sobre preservação de documentos, gestão de informação, e gostei muito. Sempre gostei muito de estudar coisas novas, coisas diferentes, e eu achei muito diferente de tudo que eu tinha visto até ali. Eu era bem jovem, e aí estava tendo acesso a uma informação nova. Resolvi pesquisar um pouco mais, acabei tendo contato com uma professora de cursinho que ela me instruiu muito bem, ela é uma pessoa muito apaixonada pela área. E aí ela me mostrou todas as coisas, as possibilidades que a área tinha, o que a área estudava, o que um profissional fazia. E eu acabei me encantando, assim, com a área, eu gostei muito. E aí eu prestei o vestibular, passei na Universidade de Brasília em 2014. E aí eu entrei na UNB, fiz o curso em 4 anos, 2018 eu formei. E eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de estudar, eu sempre gostei muito de estudar, aprender, e aí não era suficiente para minha graduação. E eu resolvi fazer um mestrado também na área. Só que é um pouco mais abrangente o mestrado, então eu fiz na área de ciência da informação, que fica na mesma faculdade que o curso de arquivologia fica. E aí eu fiz esse mestrado em organização da informação, eu fiz um estudo de usuários com o sistema do Senado Federal, que me gerou a minha dissertação e um artigo publicado em uma revista científica. E eu continuei estudando porque eu acho que é minha paixão estudar e eu realmente sou muito... Eu gosto muito da área e descobrir coisas novas dentro. E aí, nesse meio tempo, eu também trabalhei como pesquisadora no IBICT, né, que é o Instituto de Pesquisa do Governo Federal. Trabalhei como pesquisadora pela Universidade de Brasília, pela FAPDF também, que também é uma instituição de pesquisa do Governo Federal. E aí eu não consegui parar, agora eu estou no doutorado, também na Faculdade de Ciência da Informação, mas agora com um viés um pouco mais tecnológico. Então, eu estou com um orientador novo, a gente está buscando temas mais atuais, mais tecnológicos, e o nosso viés, assim, o nosso principal objetivo é a preservação digital de documentos. Então, eu trabalho nessa área há mais ou menos 8 anos, que eu trabalho com arquivos. Eu sempre trabalhei, na maioria das vezes, com arquivos digitais, e eu acredito que hoje é o que mais tem, né, para trabalhar, para mexer, para entender. Ainda é um campo muito novo, apesar da gente já ver isso muito acontecendo há muito tempo, mas a gente tem que ter profissionais pensando na parte que seja de segurança, né, na parte de ter e criar essas informações mais com segurança e responsabilidade. Você imaginava, antes de entrar no curso, que era uma área com vários caminhos e várias possibilidades? Eu não achava, assim, eu entrei sabendo o que um arquivista fazia e tendo uma visão, mas era muito limitada. Quando eu entrei no curso, eu tive muita sorte de ter contato com professores muito bons, pessoas que me deram muita assistência. Então, desde o meu estágio que eu fiz no Senado Federal, eu tive mentores muito bons. Então, assim, eu tive contato com muita coisa muito boa. Então, eu acabei descobrindo outros mundos dentro disso. Então, a partir disso, eu comecei a estudar coisas novas dentro da área e descobri que o arquivista podia fazer muito mais coisas do que eu achava que poderia, né? Então, foi uma descoberta gradual e ainda hoje é. Então a gente chega num ponto que eu acho que você que está vendo a gente aí, da sua casinha, do seu celular, de onde quer que você esteja, né, pode estar se perguntando, o que um arquivista faz? Explica pra gente, por favor.
Olha, em linhas gerais, eu gosto de dizer, porque assim, é uma profissão que, apesar dela ser uma profissão antiga, é uma profissão que poucos conhecem. Eu gosto de dizer que o arquivista ele é o administrador das informações. Então, a gente faz toda a parte de gestão dessa informação, toda a parte de legislação para utilizar informações. Então, todas as instituições, elas produzem informações, independente da sua natureza. Então, pode ser uma loja, pode ser uma lanchonete, pode ser o Correio Brasiliense, pode ser um órgão público, todo mundo produz informação arquivística, principalmente, né? Então, o arquivista ele faz a gestão dessas informações, ele auxilia a instituição a tratar dessas informações. Porque dentro de uma instituição podem ter informações sigilosas, podem ter informações que são de suma importância pensando financeiramente, pode comprometer a saúde do órgão, enfim, do local. Então, o arquivista, ele auxilia nesse processo de tratamento dessas informações. E aí ele pode ser especialista em várias coisas, né? Pode ser especialista em preservação das informações históricas, ele pode ser especialista na gestão dessas informações mais correntes, que são as informações que a gente utiliza no dia a dia. Tem um leque infinito aí de possibilidades. Por que é tão complexo lidar com arquivos, né? Tem vários tipos, que nem você estava mencionando, né? Os sigilosos, de natureza mais específica, mas por que a gente precisa desse detalhamento, desse cuidado tão específico, especialmente quando a gente diz das grandes empresas, né? Que estão trabalhando com esses materiais? Porque cada informação, cada tipo documental, né? Cada natureza de informação, ela precisa de um tratamento específico. Então, informações pessoais, eu preciso dar um tratamento muito mais cuidadoso, porque elas têm sigilo, elas não podem ser publicizadas de qualquer maneira. Então, tem todo um tratamento que, por exemplo, eu não preciso dar para um documento que está só me informando que amanhã a porta tal não vai abrir. Então, cada informação tem a sua natureza. Por exemplo, para os órgãos que a gente tem na esplanada, Senado e Câmara, eles têm muitos documentos de natureza histórica. Então, são documentos que contam a história do Brasil. Então, eles têm importância não só para a Câmara e para o Senado, mas para o povo brasileiro, né? Então, essas informações, elas exigem que elas sejam tratadas de maneira diferente, inclusive com cuidado com a sua preservação, com sigilo, quando houver sigilo, né? Então, cada informação, ela demanda uma maneira de ser tratada. E aí, quando a gente pensa no sentido de uma empresa que está surgindo no mercado, ela já pode contratar o profissional para acompanhar todo o processo de estruturação desses arquivos desde o início, para já não ter aquele trabalho estruturante que puxa tudo, todo o histórico? Você acha que tem esse sentido, que aconselha essas empresas a buscarem o profissional? Na minha opinião, todas as instituições, independente de quais sejam, elas precisam ter um arquivista ou alguém muito especializado que trabalhe com essas informações desde sempre, desde a da criação da instituição. Porque acaba que se você não cuida das suas informações, em algum momento você vai ter algum problema. Então, você vai ter algum problema para recuperar as informações, você vai ter problema para recuperar um dado que você precisa. E hoje, falando do contexto mundial, informação é capital, é dinheiro, né? Então, se você não cuida das suas informações, você perde dinheiro. Na prática, é isso que acontece. Então, se você perde um documento, os últimos estudos mais recentes que estiveram nos Estados Unidos, o Arquivo Nacional dos Estados Unidos, eles trouxeram que a gente gasta em média, $20 para recuperar um documento perdido, que chega aí a quase R$ 80, dependendo do valor do dólar. Então, assim, é caro para uma instituição recuperar um documento perdido que esteja dentro da instituição, porque às vezes não encontra, e se não encontra, é muito mais caro. Então, assim, tudo no final das contas, além de ser danoso para a história, dependendo do tipo de documento, também é prejuízo. E quais são os maiores desafios nesse segmento, na hora que vocês estão implementando todos os processos dentro das empresas? Principalmente sensibilizar as pessoas da importância do uso, do tratamento, do armazenamento das informações. Muitas vezes a gente vê muito isso acontecendo. As instituições criam as informações, mas não sabem que aquilo é muito importante para ela e que em algum momento ela vai precisar. Então, não à toa tem uma área inteira que estuda só a gestão dessas informações. Porque em algum momento ela vai ser necessária para a instituição, a depender da natureza do documento. Então, sensibilizar as pessoas que a gente precisa tratar essas informações e que esse tratamento ele é coletivo, ele não é uma atribuição só do arquivista, ele é uma atribuição da instituição inteira. Então, um arquivista só, ele não consegue fazer o trabalho inteiro que precisa ser feito, ele vai precisar de uma equipe multidisciplinar,
com administradores, com advogados, com pessoas que sem graduação nenhuma. Enfim, a gente precisa de todo mundo trabalhando junto para fazer essa gestão das informações com segurança, né? Maravilha. Eu queria saber de você, Tayane, quais as características que um arquivista precisa ter? Porque às vezes a gente está aqui conversando e quem está assistindo pode ter despertado o interesse de falar, olha, é uma área que eu posso seguir, uma carreira que eu quero fazer. Eu sou um pouco suspeita, porque eu também sou pesquisadora. Eu acho que o arquivista ele tem que ser uma pessoa que está sempre se atualizando. Porque quando eu entrei no curso, e eu sou uma pessoa jovem, então assim, quando eu entrei no curso, ele já é outro curso hoje. Então assim, o que o arquivista fazia há 8 anos atrás, ele já faz muito mais nos dias de hoje. Eu acredito que daqui a 8 anos ele vai fazer muito mais também. Então assim, é não parar de estudar, ser uma pessoa que gosta de se atualizar, ser um profissional multidisciplinar, então a gente tem muitas legislações que regem sobre as nossas atribuições de arquivista, mas eu acho que a gente sempre tem que saber conversar com outros profissionais também, principalmente os profissionais da tecnologia da informação. Então, eu como arquivista, eu sei muitas coisas sobre programação, lógico, eu não sei programar como o pessoal, né, quem é graduado mesmo em TI, mas eu consigo conversar com essas pessoas. Porque tratar a informação não é exclusivo dos arquivos. Ele é da instituição como um todo. Então, hoje em dia, pensando em informações de nato digitais e os digitais, né, que são os documentos que já nascem ali nos computadores, nos hardware, nos softwares, a gente precisa conversar com as outras áreas, com o jurídico, para saber a segurança da informação. Hoje a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais, e essa área ela conversa muito paralelo com os advogados. Então, eu tenho que saber conversar com as pessoas do jurídico, com os especialistas do jurídico também, para a gente conseguir chegar num senso comum das duas áreas e conseguir dar a segurança que o documento precisa, a segurança que o usuário precisa. Então, acho que ser uma pessoa multidisciplinar também é muito importante. E estudar, que é como eu falei, né? Que eu acho que é uma área que está sempre se renovando e a gente sempre pode fazer muitas coisas e a gente é sempre necessário, na minha visão, dentro das instituições. Você mencionou uma coisa que até me fez pensar aqui. A LGPD ela veio para mudar o panorama das empresas, né? Quando surgiu toda a tramitação do assunto, você sentiu uma diferenciação na busca pelo profissional arquivista? Foi mais solicitado? Como que foi esse processo de mudança para vocês? Foi e ainda é. A gente ainda é muito procurado em relação à LGPD, porque a LGPD está em tudo dentro das instituições, né? Dentro dos sistemas que ficam as informações, ele está no papel que vai ser entregue para o usuário final, ele está naquele momento que você escreve uma informação pessoal de um usuário final, enfim, na sua máquina pessoal, ele está em todo o processo dentro das instituições. Então, com certeza, a gente está sendo muito buscado ainda. E ela está se atualizando, né? A LGPD é lei, né? Então ela pode se atualizar de acordo com a realidade das instituições. E aí o profissional arquivista tem que se atualizar junto com ela. Então, esse mercado com certeza ele mudou um pouco quando ela chegou, porque é mais uma coisa que a gente precisou aprender e lidar, já que existia também a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. Então a gente tem, no Brasil, a gente é muito bom nisso, a gente tem muitas legislações que regem sobre proteção a dados, sobre sigilo, sobre como utilizar as informações. Isso é muito bom, porque não deixa a critério pessoal de como a informação vai ser utilizada. O governo é governamental, né? Ele já diz como que deve ser. Então, não fica uma relação pessoal de como que as informações vão ser manejadas ali dentro das instituições. Então, isso é muito bom. E vocês costumam fazer para as empresas também consultorias mais específicas quando eles querem implementar a questão dos arquivistas na empresa, mas ainda não sabem para onde ir, o que fazer? Isso é comum dentro da área? É bem comum. Inclusive, eu acho que é o primeiro passo para qualquer coisa que qualquer instituição vai fazer com relação às suas informações, suas documentações, é fazer um diagnóstico. Então, a gente faz esse diagnóstico para as empresas, para as instituições, para os órgãos públicos. Então, a gente vai lá, leva um especialista nosso e ele vai ver o global da instituição. O que essa instituição precisa para fazer a melhor gestão de documentos possível, quais os profissionais que ela precisa, o que mais ela precisa em todo esse cenário. Então, a gente costuma fazer esses diagnósticos quase sempre em todos os nossos projetos. Porque, às vezes, a gente acha que precisa de uma determinada coisa quando na prática não é. Então, é até saudável que a gente faça esse diagnóstico antes, em todos os projetos que a gente abraça, porque aí fica mais seguro todo o processo. A gente já sabe o que a gente precisa, onde a gente vai, como vai começar e como vai terminar.
Então, é interessante que E aí tenha. o escopo vai mudando, né? De acordo com a empresa, do segmento que ela atua, quantidade de funcionários, vai ser individualizado para cada uma, né? Isso, cada instituição que chama a gente tem um perfil próprio. Para quase nenhuma para quase nenhuma instituição é replicável os processos, porque é tudo muito pessoal. Então, os documentos que são históricos em um lugar, eles não são em outros. Os documentos que são sensíveis em um lugar, eles não são em outros. Tem recursos que algumas instituições têm que outras não. Então, assim, a gente faz um cenário que a instituição consiga executar, porque também eu não posso chegar lá e falar, olha, o mundo ideal é esse aqui, mas a instituição nunca vai conseguir um recurso daquele. Não faz sentido, o meu trabalho é só teórico, então a gente tenta buscar ao máximo fazer um trabalho prático e personalizado para cada pessoa, para cada empresa, né, que chama a gente. E no sentido das tecnologias que estão impulsionando, né, cada vez mais o mercado, como é que isso atingiu o profissional arquivista, né? Como ajudou a impulsionar, né, no sentido do trabalho realizado? E o que mudou, né, desde que você começou nessa área há 8 anos até hoje? Mudou porque desde que eu comecei nessa área, quando eu entrei na arquivologia, os órgãos públicos ainda produziam a maioria dos seus documentos em papel. Então, eles ainda eram analógicos. Hoje, quase nenhum órgão pode mais produzir esses documentos de maneira analógica, tem que ser todos dentro de um sistema, todos nato digitais. Quando eu falo nato digitais, são documentos que já nascem digital e nunca passam pelo papel. Então, esse cenário mudou muito. Então, quando eu entrei, ele não existia e agora é por lei. A maioria dos lugares já não utiliza mais. É muito específico quando se utiliza em papel ainda, mas por naturezas assim que realmente são justificáveis por conta de sensibilidade de informação, mas é muito específico. Então isso mudou muito assim no cenário desde quando eu entrei. E as tecnologias elas vêm ajudando muito nesse processo. Então o arquivista precisa entender essas tecnologias, precisa compreender esse universo para conseguir fazer essa gestão, porque a partir de agora a tendência é que diminua mais ainda o ambiente analógico e que a gente trate mais ainda no ambiente digital. Isso não quer dizer que alguns problemas que a gente tem no analógico não tenham no digital. Infelizmente, a gente ainda tem alguns percalços que a gente leva de um suporte para o outro. Então, por exemplo, a gente tem hoje aqui no Brasil, a profissão de arquivista ainda não é muito conhecido. Então, o usuário ele não tem essa percepção sensível sobre como ele tem que tratar as informações. E acaba que a gente cria as massas documentais que antes eram em salas cheias de caixas de documento, elas estão hoje dentro dos hardwares. Então, vai precisar tratar da mesma maneira. Então, a gente tem que ter esse olhar de como tratar essas novas questões que estão surgindo junto com os sistemas. E as informações estão cada vez mais... A gente está cada vez produzindo mais informações em velocidade mais alta, então esse processamento de informação a gente também tem que conseguir acompanhar, que é muito difícil. Esse é um grande desafio que a gente tem também. O que você acha que falta no Brasil para a gente conseguir dar o boom na visão do arquivologista, né? Para as pessoas falarem, nossa, realmente é uma profissão que precisa, a gente tem que implementar, a gente tem que entender. O que você acha que ainda falta ali para fazer esse caminho? É uma pergunta complexa, porque eu acho que são muitas coisas, mas eu vou jogar um pouco a bola pra gente. Talvez alguns colegas não concordem comigo, mas eu acho que o arquivista ele tem que se mostrar um profissional qualificado. O arquivista tem que buscar essa qualificação. Então, nós, que somos pesquisadores da universidade, a gente tem que trazer esse viés tecnológico para o nosso currículo. Então, e aí a gente se mostrar para o mercado como um profissional competente. Eu sei de algumas universidades que estão passando por atualizações nos seus currículos, isso é muito bom, porque aí a gente está trazendo muito mais tecnologia para dentro da área. E eu acho que a gente tem que correr atrás, porque os avanços tecnológicos foram muito mais rápidos do que o que a gente academicamente conseguiu alcançar eles. Quando eu digo assim, porque os processos dentro das instituições públicas são mais morosos, né, tem todo um procedimento que você tem que seguir. Não é tão fácil você colocar, por exemplo, uma matéria de arquivos digitais dentro de um curso de arquivologia. Mas esse é um dever de casa que a gente, como profissional, tem que fazer. Para as instituições, é entender mesmo os cargos que são de confiança, os cargos de diretoria, os cargos de liderança, eles precisam entender um pouco mais da área para conseguir se sensibilizar, né? Porque também você não consegue ser condescendente com o que você não conhece, né? Então, fica um exercício para várias áreas da sociedade, mas principalmente para a nossa também, para a gente conseguir se mostrar no mercado como um profissional competente.
E agora a gente está trazendo um pouco mais esse assunto, né? Nosso especial justamente vai mostrar um pouco do panorama, do cenário que a gente tem no Brasil, mas especialmente em Brasília, né, com a Mundânio. Então é muito importante a gente falar, a gente discutir e, enfim, é bem interessante a gente seguir esse viés, porque realmente é uma profissão muito importante, mas também muito desconhecida, infelizmente. Então fico muito feliz com a sua participação aqui no nosso videocast. Agora eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos assistindo realmente a importância, você finalizando e mostrando por que sua profissão é tão importante, tão amada e tão querida. Olha, eu tenho um exemplo ousado para dar, alguns Por favor. exemplos ousados. Mas, por exemplo, a NASA, quando o homem foi à Lua a primeira vez, eles registraram em vídeo, em fotos, esse momento, que foi um dos momentos mais importantes da história da humanidade. E muitas dessas imagens, desses vídeos, eles foram perdidos ao longo do tempo. Porque o suporte começou a ficar obsoleto, o formato estava obsoleto, e eles não conseguiram mais recuperar essas informações. E se perdeu a primeira vez que o homem foi à Lua. Que, assim, para você ter a dimensão da informação, né? E faltou alguém dentro da NASA para pensar nisso. Faltou alguém para pensar na transferência desses formatos, faltou alguém para pensar na preservação desses documentos a longo prazo. E eu diria que faltou um arquivista para eles. Então, a NASA é uma instituição riquíssima, né? Nos Estados Unidos, uma das mais ricas do mundo. Teve dinheiro para mandar um homem à Lua, mas não teve dinheiro para preservar as imagens. Sim. Então, eu acho que isso acontece em largas escalas, pequenas escalas, em todos os lugares o tempo todo. A gente tem perdido informações que são muito importantes para a história da humanidade, porque falta o profissional para pensar sobre isso. Então, hoje, na minha visão, seria um profissional arquivista. Então, a gente não vai permitir mais, gente, que as informações se percam, pelo amor de Deus. A gente tem a Mundânio, a gente tem a Tayane aqui com a gente. E vocês, por favor, conheçam a marca, se conectem com a gente, conectem o passado com o futuro e participem dessa jornada, porque realmente é uma profissão muito importante, muito essencial. E a gente vai construir todo esse cenário com vocês que estão assistindo nossa série, né, Tayane? É isso, não existe futuro sem a gente preservar o passado. Não existe a gente falar de futuro se a gente não souber o que houve no passado, independente de quem seja. E hoje a gente já fez história, então, mais uma coisa aí pra gente agregar, né? E vamos preservar a informação de hoje. Justamente. Hoje a gente recebeu Tayane Alencar nos nossos estúdios, nossa arquivista, que contou um panorama da profissão um pouquinho aqui pra gente. E não é o último episódio, a gente está fazendo um especial passado conectando com o futuro, em parceria com a Mundânio. Esse é o primeiro de mais alguns, não vou falar quantos, porque vocês têm que acompanhar conosco. E a gente vai aguardar o próximo tema com muita ansiedade, com muito carinho também. Muito obrigada, Tayane, pela sua participação. Obrigada a vocês, obrigada pelo espaço. Eu acho que é muito importante o que a gente está fazendo aqui. Obrigada.